novamente, estamos no nosso segundo episódio da nossa trilha da parcela final do 13º. Nesse segundo episódio, a gente vai tratar, né, dentro do Force Pessoal, a criação dessa folha, né, dentro do Force Pessoal. Então, lá no nosso sistema está com design novo, né, como vocês podem observar. A criação do 13º, ela não teve mudança, tá? Então, nós sabemos, como eu falei no episódio anterior, nós temos uma nova ferramenta agora de adiantamento integral, né? Que é quando a pessoa quer pagar o valor líquido do 13º antes de dezembro. Muda alguma coisa quando eu utilizo essa ferramenta para quando eu for criar a minha parcela final para pagar os meus impostos? Não muda nada. Tem um exemplo aqui de um empregado que ele teve adiantamento integral e vocês vão observar que a única diferença para os outros que não tiveram integral é que ele não vai vir líquido, valor no líquido a receber. Ele vai vir um líquido a receber zerado e vai vir somente com as bases de INSS, FGTS e IR, caso tenha, para poder informar as tributações, mas não vai vir nada para o empregado receber. Roberta, pode acontecer de eu criar um adiantamento integral e na hora da minha parcela final vir valor de líquido a receber para o empregado? Pode. Em que situação? Se caso eu mudar a composição. Se o salário do empregado mudar do mês que você fez o adiantamento integral para dezembro, ou se teve alteração de média, aumentou alguma média, e se tiver dado alguma diferença na composição que foi paga lá no adiantamento integral, ele vai jogar uma diferença para o líquido a receber na parcela final, mas ele só vai calcular líquido a receber nessa situação. Caso contrário, se for a mesma composição, ele vai se comportar igual que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele vai trazer zerado e vai levar para a competência anual somente os encargos, que é o importante, né? Nesse caso, quando você paga a integral antes. Então, vamos lá. Aqui no Force Pessoal, a criação ela fica lá em movimentos. 13º salário, parcela final, criar. Aqui você coloca o ano, a data de pagamento e o sequencial, certo? Tem esses campos aqui de remuneração variável, para você preencher, se caso o seu 13º tenha remuneração variável. É importante que, justamente nessa, né, uma das situações que eu falei, se lá no meu adiantamento integral, eu fiz com remuneração variável, coloquei uma média aqui, e aqui, na parcela final, eu coloquei outra média, ou entrou outros valores depois do prazo que eu paguei na época o adiantamento, ele vai gerar uma composição a maior, né, logicamente, então ele vai dar uma diferença do líquido a receber. Então, ele pode sim vir a calcular líquido a receber para o empregado, tá? Mas se eu não mudar nada, se for a mesma coisa, ele não vai trazer valor para receber. Então, o empregado ele só vai contribuir com o INSS, ter o depósito do FGTS. Aliás, ele não vai ter depósito do FGTS, né? Porque já foi pago antes. E caso tiver tributação de IR, se caso o empregado tiver. Ele não vai ter nada a receber, se não tiver mudança, tá? Eu coloco aqui o ano, coloco a data de pagamento, como vimos no primeiro episódio, é dia 20/12 do ano sequente, né? Então, estamos em 2024, o prazo é até 20/12. Posso pagar antes? Posso, mas eu não posso pagar depois do dia 20, porque já fica em atraso, tá? Coloco o sequencial. Se eu marcar a remuneração variável, eu informo a remuneração. Caso não, eu sigo na criação. Ele vai aparecer os estabelecimentos que eu tenho na empresa, eu faço a marcação dos mesmos. Vai, da mesma forma, as lotações, também faço a marcação delas. Roberto, eu tenho estabelecimentos diferentes, eu tenho lotações diferentes e eu queria separar. Eu preciso criar um sequencial para cada estabelecimento ou para cada lotação? Não necessariamente. Se caso você não quiser, você pode criar um sequencial só com todo mundo e fazer essa separação só na hora que você for emitir a listagem, que vamos ver mais para frente a questão dos relatórios, tá? Então, aqui eu avanço e ele vai me trazer os empregados que estão ativos, né, dentro do ano de 2024, que tem direito a receber 13º. Então, aqui eu sigo com o avanço, ele informa que tem adiantamento 13º no ano indicado para criar ou incluir os adiantamentos 13º, ou seja, tem empregados aqui que têm adiantamento e tem empregados que não têm adiantamento. Então, se acontecer isso na sua empresa, ele vai dar esse alertazinho, mas ele não impede, é só informando que vai ter empregados que não tiveram adiantamento, que a gente sabe que precisa ter o adiantamento, porque o 13º ele é dividido em duas parcelas. Se eu clicando em sim, ele segue a criação normalmente.
Eu criei aqui para mostrar para vocês o do ano 2023, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o exemplo de um empregado. Deixa eu pegar aqui para mostrar. No relatórios, 13º, listagem de pagamento. Aqui eu trago para vocês o exemplo dos empregados que tiveram que calcular o 13º. Então, aqui a gente pode observar que nós temos o Anderson Hugo, que ele teve o adiantamento do 13º normal. Então, 160 veio com valor integral de 10/12. Por que ele teve 10/12? Porque ele não foi admitido no começo do ano, já foi admitido ao decorrer do ano, então ele só teria direito a 10/12, tá? E o que eu quero mostrar para vocês é esse empregado aqui, é a Camila. A Camila, ela teve um adiantamento integral na nossa nova ferramenta, né? A Camila solicitou que gostaria de receber o líquido do 13º dela antes de dezembro. Então, foi feito o adiantamento, que é importante ressaltar isso, que pagar o 13º integral antes de dezembro, ele não é um 13º, ele é um adiantamento integral. Então, foi pago aqui o adiantamento líquido dela integral. E aqui na parcela final, veio calculando que calcularia de 160, que é o salário dela, 3.200, porque ela tem um ano completo. O INSS referente a esse valor, o IR referente a esse valor, e veio aqui o 450 para diminuir, né, deduzir daqui o que ela já recebeu. Por conta disso, ela ficou sem nada a receber. Por quê? Porque ela já recebeu esse líquido antes. Aqui veio só exclusivamente para quê? Para conseguir enviar o IR e o INSS dela para a parcela final, tá? Então, quando você utiliza a nossa ferramenta de adiantamento integral, o comportamento do sistema, se caso não tiver alteração na composição, é esse. Na parcela final, ele puxa o empregado normalmente com os encargos, porém o líquido a receber fica zerado. Então, essa é a diferença de quem teve o adiantamento integral para quem teve o adiantamento normal, só de 50%. Então, o de 50% ele fica com o líquido a receber e o 100% que você faz no integral, ele fica zerado o líquido a receber, mas levando os encargos, que é o que é importante nessa última parcela, tá? Então, essa é a criação do 13º no Force Pessoal. Ela é bem básica, né, bem dinâmica. A questão realmente é só essa nova ferramenta de adiantamento de 13º. Lembrando que só consegue fazer essa ferramenta de adiantamento de 13º se não tiver adiantamento antes criado, tá? Se você já tiver criado um adiantamento antes para aquele empregado, não tem como você fazer o integral, certo? Porque não vai ter mais um cálculo integral, porque ele já recebeu uma parte, tá bom? Então, esse foi o nosso segundo episódio. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Fica ligadinho que o nosso próximo episódio vai ser os relatórios, né, de conferência do 13º. Então, até lá!